E como que foi para a construção da sua empresa? Como você falou, se tornou um advogado muito jovem e tudo mais. Como que foi esse processo até chegar aos dias de hoje? Cara, eu acho que é muito fácil se eu contasse essa história do dia 1 do escritório. O Day One, ele é muito importante, mas eu acho que ele foi construído muito antes. Eu comecei a trabalhar num trailer de cachorro-quente aos 14 anos. Ali eu aprendi muita coisa sobre atendimento ao público em geral, ao atendimento fast food, e foi muito importante para mim porque eu aprendi muito, muito nesse ambiente de trabalho. Logo depois eu fui para um call center de telefonia e aprendi a conversar com pessoas pelo telefone e assuntos que precisam ser tratados de forma urgente, objetiva, assertiva, e isso também fez com que o Emanuel de hoje pudesse se comunicar de maneira muito mais eficiente. Logo depois eu fui para uma empresa de impressoras e acontecem todos os problemas que você pode imaginar quando não pode, e você precisa aprender a gerir crises ali. E chegou um momento que era o meu momento de ter o meu negócio. Eu passei a faculdade inteira pensando que seria professor, porque eu me dediquei muito à atividade da monitoria, eu gostava muito da academia, mas dos motivos de eu fazer direito e estudar é que eu queria, de alguma forma, uma prosperidade financeira. E eu entendi que não seria na academia que eu atingiria a prosperidade do meu jeito, da minha forma. Então fui para a advocacia, eu sempre fui muito bom em argumentação, em fala, esse é um ponto muito positivo meu. Encontrei um sócio, hoje talvez um dos meus melhores amigos, uma pessoa extremamente diferente de mim. Tudo que eu tenho de qualidade ele tem de defeito, tudo que é um defeito meu é uma qualidade dele. Somos seres humanos extremamente diferentes. E a gente começou com um sonho dentro do quarto da minha casa, com pessoas muito abençoadas que acreditaram na minha capacidade intelectual e não na minha capacidade como advogado ainda, porque eu não tinha track record para poder mostrar ali o que eu já tinha feito. Essas pessoas confiaram, eu dei a vida por aqueles casos, porque por mais que a advocacia seja um serviço de meio, significa que eu vou utilizar todos os meios possíveis para atingir o resultado contratado pelo Wagner. Eu entendo que sem resultado nenhum profissional vai para frente. Então, me dediquei muito e as coisas começaram a acontecer. Mas por que começaram a acontecer? Porque eu já tinha aprendido a vender lá naquela empresa de telefonia há muitos anos atrás, porque eu já tinha aprendido um atendimento ao público e a clientes com 14 anos sendo exposto lá no trailer de cachorro-quente, porque a advocacia é lidar com o problema dos outros, e eu já tinha aprendido uma gestão de crise, como resolver uma crise através de uma empresa de impressoras. Então, esse conjunto, e por isso que eu voltei na história para que você entendesse, formou um Emanuel com habilidades que não se aprende na faculdade. E aí que quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu cheguei com uma percepção um pouco diferente que conseguiu aí ter algum sucesso. Entendi. Pô, bacana demais, bacana. E em que momento que você percebeu que se você seguisse a parte acadêmica, não teria o seu resultado, assim, o esperado? Esse corte pode virar polêmica. Mas, querendo ou não, a docência no Brasil, ela é um voto de sacrifício e sacerdócio que envolve muito aí a não valorização do profissional. Então, a gente vê hoje professores que deveriam estar aí no topo da hierarquia financeira do país por conseguir ensinar para mim e para você o que nós sabemos das nossas profissões, sendo extremamente desvalorizados, principalmente no ensino superior particular. Então, quando eu entendi isso e comecei a entender que eu, por exemplo, trabalhando numa empresa de impressoras, eu ganhava mais do que um professor que estava me dando aula, ensinando direito e qualquer ramo do direito, eu entendi que não seria ali o meu caminho. E aí, logo percebendo isso, eu comecei a dar aula muito cedo também. Eu saí da faculdade, fui dar aula num cursinho preparatório para concursos. Foi extremamente importante na minha jornada, mas eu não me lembro exato, mas me parece que eram uns R$30 hora aula. E aí, se eu desse aula a semana inteira, eu não ganhava mais do que eu ganharia no outro ambiente de trabalho. Então eu entendi que ali não era o meu lugar para conseguir a prosperidade que eu queria. Mas, sem logicamente desmerecer a profissão, até porque eu sou professor. Eu estou advogado,
Estou, mas por quê? Sou professor e vendedor. Uhum. Entendi. Não, faz muito sentido. Faz muito sentido. Realmente, o professor é muito desvalorizado, né? E possibilidades, por exemplo, hoje a gente vê muito questão de cursos, né, na internet. Ser professor para essa multidão, para essa galera que está formando e que não tem essas habilidades, não sabe como abrir um escritório, não sabe como é que conseguir o primeiro cliente. Já pensou nisso ou não? Já pensei nisso. Tive um projeto chamado Usina da Ambição, onde a ideia ali era fomentar a ambição em alguns jovens que quisessem aprender com a história que eu estava traçando. E eu acho que é o caminho, né? Porque a internet ela consegue escalar todo tipo de serviço. Entretanto, eu acho que hoje, no dia que nós estamos gravando, eu acho que muitas pessoas perderam o time. O time era o início da pandemia. E aí, eu também errei o time, mas acho que quem se dedica, quem entrega forças a isso, vai cada vez mais aí se destacar. Eu acho muito legal e, em breve, pode divulgar aí para as pessoas que eu vou abrir não um modelo de aula, de curso. Eu acho que esse modelo também ele não entrega tanto resultado quanto uma mentoria. Eu acho que muitas pessoas pagariam para poder sentar e aprender sobre tudo que eu aprendi. Por quê? Porque não existia ninguém para me ensinar muita coisa do meu escritório de advocacia. Como disse para você, comecei do zero, com R$30 no bolso. A primeira cadeira que eu comprei no escritório eu dividi em 3 cartões de crédito. A minha única preocupação era, eu tenho que fazer o dinheiro do aluguel porque o meu sogro é o meu fiador. Eu não vou levar esse problema de jeito nenhum para ele de inadimplência de um aluguel. Então eu aprendi tudo sobre gestão, sobre tornar uma empresa, que é o meu escritório de advocacia, uma empresa saudável financeiramente e uma empresa que tivesse ali algum tipo de sucesso, e aqui nem digo sucesso financeiro, mas sozinho, e aí eu acho que isso em algum momento pode ser ensinado para as pessoas, e a forma de escalar isso hoje é na internet. Cara, eu tenho certeza que as pessoas pagariam para você encurtar o caminho delas, sabe? Para elas não precisarem quebrar a cabeça, aprender, sabe, na prática sozinhas. Certeza, cara, que pagariam. Eu acho que esse é o caminho, né, cara? Quando você compra um livro, quando você tem acesso a um mentor, você acaba encurtando o caminho. E isso é muito legal porque as pessoas precisam normalizar, pagar por isso. Não existe forma de você levar isso a sério sem que haja a troca de energia que o dinheiro traz entre duas pessoas. Então eu acho que o caminho pode ser muito encurtado quando você tem acesso a uma pessoa que já chegou lá. E a gente está falando aqui da advocacia, mas poderia ser da academia, poderia ser do mundo dos investimentos, poderia ser de diversas outras áreas que, quando você tem acesso a alguém que já chegou lá, a gente consegue aí acelerar, né? É muito mais. É o que eu digo, por exemplo, para os colaboradores que trabalham comigo hoje. Eu já passei por esse caminho, eu sei como funciona. E aí, nesse início, foi muito difícil, mas hoje eu já sei o caminho. Então, assim, a minha meta é que o advogado que está comigo há 5 anos, ele ganhe em 5 anos o que eu ganhava em 2 anos e meio. Por quê? Porque aí eu diminuo o caminho dele pela metade. Então, isso é uma missão minha, porque aí não faz sentido o cara trabalhar comigo, sendo que eu não posso, de alguma forma, agregar algum valor para ele. Entendi. Oh, bacana. E a sua empresa hoje? Né? Você tem aí 7 anos, né, mais ou menos, de formado. Ela atingiu o que você esperava lá, dentro desses 7 anos? Tá acima, tá abaixo do que você esperava? Como que foi, cara? Como que tá isso na sua cabeça? O Pacheco e Reis, sem sombra de dúvidas, é muito mais do que eu imaginava, é muito mais do que eu sonhava, porque eu sabia que a gente ia chegar em algum lugar, eu tinha certeza que nós iríamos crescer e ser um escritório de relevância, mas não na velocidade que foi e não com o impacto que a gente conseguiu criar em pouco tempo. Logicamente, eu não sou o único responsável por isso, divido todos os méritos e louros não só com um dos meus sócios, que é o Dr. Pedro, como também com outras pessoas que nesse meio do caminho compraram esse sonho, mas sem sombra de dúvidas, nós não conseguíamos imaginar que iríamos chegar onde a gente chegou. Faturar o que a gente fatura hoje, ter o trabalho que a gente tem hoje, era algo inimaginável. A gente hoje advoga para empresas e temos nos nossos portfólios empresas que são de extrema relevância em Juiz de Fora e somos muito maiores do que algumas empresas que a gente advoga. Isso é muito legal. Eu nunca podia imaginar que um escritório de advocacia seria maior do que a criatura. E isso é muito legal.